Bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Excel para engenheiros civis e arquitetos. Nessa aula, nós vamos entrar num assunto bem legal, que é o uso da tabela dinâmica. Como eu falei na aula 1, quando eu aprendi a mexer com tabela dinâmica, eu sentia como se eu tivesse tivesse descoberto, né, um superpoder no Excel, né? E realmente é muito legal o que a gente consegue fazer com tabela dinâmica. A gente vai ver aqui algumas funções nesse curso, né? Bom, para fazer a tabela dinâmica, eu preciso dos dados compilados dessa forma aqui, tá? Eu preciso dos dados compilados em forma de coluna, né? Cada coluna com um tipo de informação. Então, por exemplo, aqui eu tenho a coluna funcionário com o nome do funcionário. Aqui eu tenho a função daquele funcionário. Aqui eu tenho o serviço que aquele funcionário fez, tá? Eu preciso da coluna desse jeito aqui, tá? Cada informação em uma única coluna. Isso às vezes vai gerar informação repetida. Igual, por exemplo, aqui eu tenho várias linhas com informação da data, tá? Com a mesma data, tá? Tenho várias linhas com informação do mesmo mês, tá certo? Mas precisa realmente dessa redundância, tá certo? Uma outra forma de preencher os dados seria dia 13 do 1. Opa, 13 do 1. Aí vamos dizer, forma pilar ficou por esses 4 funcionários aqui. Um exemplo, né? E a armação do pilar ficou esses outros dois. Aí vamos dizer no dia 14, mesma coisa. As mesmas pessoas fizeram as mesmas coisas. Isso aqui é uma outra forma da gente compilar os mesmos dados, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Isso aqui é uma outra forma da gente anotar a mesma informação. Só que não está na forma de coluna, com cada coluna com apenas um tipo de informação. Está até mais resumido, vamos dizer assim, porque aqui forma pilar só apareceu uma vez no dia 13, né? Forma pilar só apareceu uma vez. A armação pilar só apareceu uma vez. A data só apareceu uma vez. E aqui está aparecendo várias. Aqui está aparecendo várias, né? Aqui está com muito mais redundância. Então, à primeira vista, a gente pensaria isso aqui é um jeito mais enxuto da gente compilar os dados, né? Só que desse jeito aqui não tem tabela dinâmica, tá? Tem que ser desse jeito de cá. Então vamos começar a tabela dinâmica. A gente vem na aba inserir, tá? Eu tenho que estar com uma célula dentro da tabela clicada, tá? Se eu tiver clicado aqui fora, não vai gerar tabela dinâmica. Eu tenho que selecionar uma célula da tabela, tá? Que ele entende que a tabela inteira vai fazer parte da tabela dinâmica. Vem aqui em tabela dinâmica e reparem só, aqui ó, de A1 até H354 e reparem, calma aí, tabela dinâmica. Reparem esse tracejadinho, né? Que ele já está pegando todo mundo da tabela. Tá? Só de eu estar com uma célula selecionada dentro da tabela, já entendeu que é a tabela inteira e que ela vem da célula 1 até H354. Tá certo? Então aqui eu posso criar essa tabela dinâmica dentro dessa própria planilha aqui, ou de uma planilha existente qualquer, tá? Ou eu posso criar uma planilha nova só para pegar a tabela dinâmica. Eu vou deixar aqui como uma planilha nova, vou dar OK. Ele criou uma planilha nova que eu vou colocar aqui, sei lá, análise de custo. Deixa eu ver qual nome eu tinha colocado antes aqui. Cálculo de custo. E tá aqui a nossa tabela dinâmica. Então aqui as colunas, ó, as colunas que estavam aparecendo aqui na tabela. E eu vou dizer o que eu quero saber de cada coluna. Por exemplo, aqui em linhas, ó, deixa eu colocar serviço nessa abinha de linhas. Ele faz uma lista aqui de todos os serviços, tá, que eu coloquei aqui. E veja que apesar do serviço estar aparecendo várias vezes, né, aqui só aparece uma vez cada, tá? Eu posso colocar tanto em linha quanto em coluna. Vai depender de como você quer tratar os dados, tá? Normalmente, 99% das vezes, linha é que é utilizado, tá? Mas às vezes a gente precisa de coluna, às vezes... Normalmente quando eu uso coluna, eu já estou usando linha para outra coisa. Mas a gente pode colocar também vários dados dentro de linha. Poderia colocar aqui, ó, se eu colocar funcionário em linha. Ó, quais são os funcionários que estão trabalhando na alvenaria? O Ailton, o André, o Carlinhos e o Deraldo.
tá? Então a gente pode colocar dentro de um mesmo filtro desses aqui, colocar mais de uma coluna, tá? Tá dando vazio aqui porque tem células que não foram preenchidas, né? Tem células com informação vazia, tá? Então vamos lá. Esquece o vazio aqui. Vou tirar o funcionário porque não me interessa por enquanto, né? Eu quero saber quanto que eu gastei em cada serviço. Eu gastei, ó, de diária, né? Vou colocar diária em soma valores, tá? Se eu quero fazer alguma soma ou média ou produto, o que eu quiser fazer conta, tem que colocar aqui em valores, tá? E mais uma vez, tanto faz eu colocar em serviço quanto em coluna, tá vendo? Mas normalmente a gente utiliza, desculpa, tanto faz em linha quanto em coluna. Mas normalmente a gente utiliza em linha, tá? Então aqui estão os dados. Ah, pô, mas não está em reais. Como que a gente formata? Se eu formatar aqui, tá? Assumiu aquela abinha, cadê? Como é que eu faço para voltar? Só clicar dentro da tabela dinâmica ela volta. Se eu clicar aqui em reais, formatou em reais, né? Mas se eu mexer alguma coisa aqui, e desformata de novo. Então não é uma forma eficiente da gente formatar. Eu tenho que formatar clicando aqui nessa setinha, configurações de campo, formato de número, escolho moeda, ok, ok, pronto, tá certo? Vamos dizer, esse vazio aqui está me atrapalhando, não quero esse vazio. Você pode vir aqui e filtrar, tirar o vazio, tá? Repare que eu estava clicando aqui no nome de alguém, né? Em algum serviço, para conseguir filtrar serviço. Se eu estivesse clicando aqui em valor e viesse em filtro, não, aqui está puxando somente valor, né? É aqui que eu poderia filtrar. Aqui está em ordem alfabética, né? E se ao invés de colocar em ordem alfabética, se eu quisesse colocar em ordem aqui de valor do maior para o menor, clico aqui, mais opções de classificação e venho aqui em decrescente, né, do maior para o menor, decrescente, soma diária. Vou dar OK. E ele colocou, ao invés de ordem alfabética, colocou em ordem de valores. Então o serviço que eu mais gastei dinheiro foi a alvenaria, seguido por fundo pilar e forma da viga. Tá certo? Aqui eu posso separar por local, ó. Então, pô, alvenaria. Alvenaria do 201 gastei R$ 1.063. Do 202, 1.063. Do 203, 204 gastei 425. Tá, lembrando que gastou menos aqui, porque também aqui só tá 20% pronto, né? Aqui, forma do pilar, forma da viga, tá tudo separado aqui. Se eu tivesse apontado aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, eu teria de todos aqui separados, tá? Como eu só apontei de quarto andar, só aparece o quarto andar. Tá, aqui, quando eu clico em alvenaria, aparece o filtro dos serviços, né? Quando eu clico aqui dentro, que é referente ao local, eu mando filtrar, ele aparece as opções de local. Então, se eu quisesse tirar tudo que está com quarto andar, o que estava com quarto andar sumiu. Eu só ia ver o que está em apartamento, tá? Vou desfazer rapidinho. Tirar os filtros. Porque o filtro está no serviço. Eu estou com a célula clicada no local. Então, para eu tirar o filtro, tem que clicar em serviço. Venho aqui e tiro o vazio que estava filtrado, né? Então pronto. Então já tenho aqui o custo de cada um. Tenho também a quantidade que cada serviço fez, né? Então eu tenho aqui, ó, R$ 1.000 para fazer 38 metros quadrados. Então meu custo foi 1.000 dividido por 38, 28 metros quadrados, reais o metro quadrado, tá? Agora eu tenho 425 dividido por 7,2, R$ 58 o metro quadrado, tá? Vejamos. Só que eu não quero, né, ter que ficar fazendo a conta aqui por fora, né? Até porque quando eu arrasto a fórmula que eu faço puxando a tabela dinâmica, quando eu arrasto ela não anda junto, né? Você vê que quando eu arrastei ela aqui para baixo, ela não saiu da linha 5 e foi para a linha 7 fazer a conta. Ela continuou puxando no mesmo lugar. Então, a gente tem que arrumar uma forma de fazer a conta dentro da própria tabela dinâmica, tá certo? Então vamos ver, qual conta eu quero? Eu quero dividir diária dividido pela quantidade, tá? Então eu vou querer, por exemplo, que ele faça, ó, vamos pegar aqui forma pilar do quarto andar. Para cada ocorrência de forma do pilar no quarto andar,
e vai ter que somar, né, isso daqui e dividir por isso, né? Então vamos fazer um teste aqui. Ó, vamos criar uma fórmula, né? Como a gente cria a fórmula dentro da tabela dinâmica? Quando a gente está clicando dentro da tabela dinâmica, está aparecendo essa tabelinha aqui do lado, também aparecem as duas abas aqui, analisar e design. Tá? Design, normalmente, eu tiro subtotal e tiro os totais gerais. E aqui eu coloco em mostrar em formato de tabela. Geralmente é o layout que eu uso. Deixa eu tirar aqui o vazio que está atrapalhando, né? Está enfeiando. Então isso aqui seria o layout que eu normalmente uso. Tá? Vou voltar aqui em analisar. Eu posso criar, ó, campos, itens e conjuntos. Tá? Eu posso criar um campo calculado. Então, ó, o campo 1 eu vou chamar de custo unitário. Ele vai ser o resultado da divisão da quantidade pela diária. Então, aqui tem aqui quantidade, inserir campo, dividido pela diária, inserir campo. Vou dar OK. Vamos ver se deu certo. Espera aí que eu fiz ao contrário. Eu botei quantidade dividida pela diária. Ao contrário, diária dividida pela quantidade. Vou voltar em campo calculado. Seleciono aqui custo unitário, que foi o que eu fiz, né? E vou inverter. Diária. Pô, cara, você nem avisou que eu estava fazendo errado, né? Deixou eu fazer errado aqui. Diária dividido pela quantidade. Ok. Ele fez a conta. Justamente aqui, ó, 27,99 e aqui 59,09. Então ele fez a conta certinha, tá? E dentro dessa opção aqui a gente pode, tá? A gente pode não só fazer, somar, subtrair e multiplicar. A gente pode também utilizar a fórmula do Excel aqui dentro, tá? Ok? Que ele entende. Esse a gente consegue fazer, poderia colocar um expoente, né, um quadrado, poderia colocar seno, poderia fazer outras coisas aqui. Poderia fazer, sei lá, média, usar outras fórmulas do Excel aqui, ok? Aí tem que formatar, né? Quando eu crio a fórmula, automaticamente ela já cai aqui embaixo nos valores. Aqui o último é o custo unitário. Vou formatar aqui para aparecer em reais. Ok, pronto. Então tá aqui mostrando o meu serviço, o local que ele foi feito. Eu tenho aqui o quanto que eu gastei, eu posso alterar o nome aqui, tá? Só que se eu alterar o nome, eu não posso botar um nome que já tem aqui dentre as colunas, né? Por exemplo, custo unitário. Se eu botar aqui, botar custo unitário, né? Ele vai dizer, já tem algo com esse nome, tá? Porque eu criei aqui a coluna custo unitário com esse nome, né? O que eu posso fazer? Eu posso colocar um espaço aqui antes ou depois. Vou botar um espaço depois aqui e já entende que é um nome diferente, ó. Quantidade e dou um espacinho aqui e já entende que é diferente. E para a gente visualmente não impacta. Diária ou custo, tá? Custo em reais, tá? A gente pode editar esse nomezinho aqui, tá certo? Então tá aqui cada serviço e quanto metro quadrado já foi feito, quanto custou, tá ok? Se a gente quisesse aí alvenaria no total, quanto que ficou? A gente vem em design e coloca mostrar subtotais no final. Então alvenaria no final gastou 2.900, 3.000 reais, fez 88 metros quadrados, está saindo um total de 33,54 metros quadrados. Linha em branco, aqui, esse linha em branco aqui, ele ajuda a ficar mais, tava meio embolado antes, né? A linha em branco ajuda a gente a separar um caso do outro, né? Acho que tinha mais alguma coisa aqui que podia ser usado. Não, acho que é isso aqui mesmo. Alvenaria total, aqui as quantidades de resumo. Isso aqui em muitas situações é bem útil, né? Aqui que eu separei por local, é bacana a gente deixar o valor total. Eu tô vendo que eu estou até inventando algumas coisas, né? Que está até diferente aqui da coluna que estava bem mais simplificado do jeito que eu tinha feito antes, né? Que já está mais robusto, né? Ok?
Então acho que basicamente isso que a gente tinha para ver nessa aula, né? A gente montou aqui a tabela dinâmica, já temos aqui os valores de custo unitário de cada serviço, no geral, né? E de cada serviço por local de trabalho. Ok? Então é só você começar aqui a montar a sua própria planilha e começar a importar os dados, né? A dar input de dados aqui de acordo com a evolução da sua obra, tá certo? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula.